O México é um país de estradas longas e solitárias. Algumas delas cortam desertos inteiros, onde o asfalto parece derreter sob o sol impiedoso. Outras serpentam por vilarejos esquecidos, onde as casas de adobe se desfazem aos poucos, como se estivessem sendo apagadas pelo próprio tempo. Foi em uma dessas estradas que minha mãe desapareceu. Eu era apenas uma criança na época, com 5, talvez 6 anos. Não lembro muito bem do dia, mas lembro do calor, do cheiro de poeira e gasolina, e da voz da minha mãe dizendo que precisávamos parar para comer alguma coisa. Havia uma lanchonete no meio do nada. Um prédio pequeno com um letreiro piscando, fracamente. É o último descanso. O último descanso. Ela estacionou o carro, desceu e nunca mais voltou. Disseram que ela fugiu, que nos abandonou. Mas eu sempre soube que não foi isso. Minha mãe nunca me deixaria sozinho no carro por tanto tempo. Ela me amava. Algo aconteceu com ela naquela lanchonete. Eu tentei esquecer. Passei a vida tentando. Mas há um tipo de coisa que se enterra dentro de você, que nunca desaparece. Um buraco. Um vazio impossível de preencher. Agora, tantos anos depois, estou de volta. A estrada parece menor do que eu lembrava. A cidade mais próxima, se é que se pode chamar de cidade, fica a mais de 100 quilômetros daqui. Um punhado de casas, um posto de gasolina caindo aos pedaços, um mercado de fachada desbotada. Perguntei sobre a lanchonete. O dono do posto me olhou como se eu estivesse louco. Esse lugar foi demolido há anos. Pegou fogo. Mas eu insisti. Mostrei uma foto antiga. Ele franziu a testa como se estivesse tentando se lembrar de alguma coisa. E então disse que eu não deveria voltar lá. O tempo não passa igual para todo mundo nesse trecho da estrada, mijo. Eu fui mesmo assim. E agora estou aqui, de pé, olhando para algo que não deveria existir. A lanchonete está intacta, o mesmo letreiro, as mesmas cores desbotadas, o mesmo cheiro de graxa e óleo de fritura no ar. E a porta de entrada está entreaberta. Entro. Lá dentro, tudo parece congelado no tempo. As mesas ainda têm restos de comida, como se alguém tivesse saído às pressas. O chão está empoeirado, mas há pegadas. Pequenas. Pegadas que levam até o balcão. E atrás do balcão, um avental feminino pendurado. Minha respiração trava. Eu me lembro desse avental. É o mesmo que minha mãe estava usando no dia em que desapareceu. Pausa longa. A respiração pesada. Um som distante. Talvez um sussurro. Talvez só o vento. Tempo não passa igual para todo mundo nesse trecho da estrada. Alguém esteve aqui. E pode ainda estar. Eu não devia estar aqui. Cada fibra do meu corpo sabe disso. Aquele instinto primitivo de perigo. O mesmo que faz os animais fugirem antes de um desastre. Mas eu permaneço parado, olhando para aquele avental pendurado. O avental da minha mãe. Ele ainda tem manchas, pequenas marcas escuras, impossíveis de dizer se são apenas sujeira antiga ou algo pior. O problema é que, enquanto observo, percebo um detalhe que me faz recuar. O avental está limpo demais. A cor não está desbotada. O tecido não parece ressecado pelo tempo. É como se alguém tivesse acabado de pendurá-lo ali. E então eu escuto. Tem alguém na cozinha. Eu deveria sair. Eu quero sair. Mas algo me impede. Algo me atrai. Como um peso invisível puxando meu corpo. Abro a porta. A cozinha está iluminada. Mas não deveria estar. Porque a eletricidade nesse lugar não funciona há décadas. E então eu vejo uma panela ainda quente, vapor subindo de dentro dela. Uma faca sobre a tábua de cortar carne, lâmina úmida. Um prato preparado sobre o balcão, como se alguém estivesse prestes a se sentar para comer. E o cheiro. Eu conheço esse cheiro, é o prato favorito da minha mãe. Mas não pode ser. Não pode. Eu me viro sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Meus olhos percorrem o cômodo. E então, no canto da cozinha eu vejo uma porta. Uma que eu não lembro de ter existido antes. Alguém está lá dentro, ou alguma coisa. Eu dou um passo à frente. E então, a porta se abre sozinha. Dentro da sala há um espelho grande, antigo.
Sua moldura é de madeira negra, entalhada com símbolos que não consigo reconhecer. Ele reflete a cozinha, as luzes trêmulas, os objetos sobre a bancada. Mas não reflete a mim. Eu não estou no espelho. E então, algo se move dentro dele. Eu quero correr, mas minhas pernas não respondem. O reflexo da cozinha se altera. As paredes começam a se deformar, derretendo como cera. As luzes piscam. O chão sob meus pés se torna instável, como se o mundo ao meu redor estivesse se dobrando, puxado para dentro do espelho. E então, finalmente, eu vejo uma figura, parada, ali, no reflexo, uma mulher. Vestindo o mesmo avental pendurado do lado de fora, ela levanta o rosto, e eu vejo os olhos dela, os olhos da minha mãe, mas eles não estão certos. Eles são vazios, negros. E então, ela sorri. E eu sinto algo me puxando para dentro. Eu não consigo me mover. O espelho continua ali, imóvel. A mulher do outro lado, minha mãe, também não se mexe. Mas o sorriso dela, ele cresce. Devagar, lento demais para ser humano. E então eu percebo, ela não está do outro lado do espelho. Ela está atrás de mim. Meu corpo congela. Meus olhos estão fixos no espelho. Eu não quero me virar. Eu não posso me virar. Mas algo dentro de mim, algo que não sou eu, me obriga. E então, não há ninguém atrás de mim. Mas a cozinha não é mais a mesma. As paredes estão sujas. O teto está escuro com fuligem. O cheiro de comida foi substituído por um odor queimado, ácido. Algo pegou fogo aqui. E então a memória me atinge como uma lâmina atravessando minha mente. A lanchonete realmente pegou fogo. Décadas atrás. Eles me disseram isso. Então como? Ela ainda está de pé? Meu olhar se volta para o balcão e eu vejo os pratos vazios. Mas eles não estavam vazios antes. Havia comida ali. Eu lembro do cheiro. Mas agora há apenas cinzas dentro deles. Cinzas e... Eu não quero olhar. Mas meus olhos descem, devagar, até a superfície do balcão. E lá, sob a camada fina de poeira e fuligem, há algo rabiscado. Letras trêmulas, quase apagadas. Como se alguém tivesse arranhado a madeira com as próprias unhas. 3 palavras. Eu ainda estou aqui. A porta dos fundos se abre sozinha. Eu dou um passo, então outro. E quando atravesso a porta, eu não estou mais na lanchonete. Eu estou na estrada, sozinho. De pé, no mesmo ponto onde o carro da minha mãe estava estacionado naquela noite. E eu vejo. O carro ainda está lá. E dentro dele eu estou. Eu, criança, preso no banco de trás. E minha mãe está do lado de fora. Fechando a porta, ela se vira. Me encara, mas não me vê. Ela está olhando através de mim. E então, ela começa a andar em direção à lanchonete. E eu grito, mãe, não! Mas ela não ouve. Ela nunca ouviu. Ela entra e a porta se fecha atrás dela, para nunca mais abrir. E então eu acordo. Estou de novo dentro da lanchonete. Mas agora há cinzas por toda parte. E no chão, sob uma camada grossa de poeira e carvão, há pegadas, as minhas. Como se eu já tivesse estado aqui antes, ou como se eu nunca tivesse saído. A poeira está em toda parte. Cinzas se misturam com o ar, grudam na minha pele, entram nos meus pulmões. Meus olhos ardem, mas eu não consigo fechar eles. Estou parado no meio da lanchonete, cercado por pegadas que pertencem a mim, mas eu não lembro de tê-las feito. Meu corpo inteiro treme. Eu deveria sair daqui. Deveria correr, entrar no carro, nunca mais olhar para trás. Mas então eu ouço a mesma música que tocava na lanchonete naquela noite. A noite em que minha mãe desapareceu. O rádio está no balcão. E ele não deveria estar funcionando. Mas ele está. A música continua, oscilando, como se estivesse sendo tocada debaixo d'água. E então, eu ouço outra coisa. Um som de passos, vindo da cozinha. Eu não quero olhar. Eu não quero olhar. Mas meus pés começam a se mover sozinhos. A cozinha agora parece menor. As paredes estão mais próximas, o teto mais baixo. O espaço parece dobrar, ao meu redor. E ali, no canto escuro da sala, ela está de costas para mim. Minha mãe, ela veste o mesmo avental. Seu cabelo escuro está preso, como eu lembro, mas algo está errado. Seus pés estão descalços,
E há cinzas no chão, cinzas cobrindo tudo ao redor dela. Eu tento falar, tentar dizer algo, mas então ela se mexe, devagar. Ela se vira, e seus olhos ainda são negros, vazios. E então, ela sussurra, baixo, suave, com a voz da minha mãe: Mijo. Por que você demorou tanto? Meus lábios tremem. Mãe? Ela sorri, não como antes. Agora é um sorriso triste. Um sorriso de alguém que esperou por tempo demais. Ela dá um passo em minha direção, e eu vejo. Seus pés deixam marcas na cinza. Ela é real, ou pelo menos era. E então ela desvanece. As cinzas sobem, rodopiam, se dispersam, e ela desaparece com elas. E agora eu estou sozinho de novo. Eu estou dirigindo. Eu saí da lanchonete. Mas, quando? Eu não lembro de ter saído. Não lembro de ter entrado no carro. A estrada se estende à minha frente. O céu está mais escuro. A noite está chegando. Eu olho pelo retrovisor e lá atrás, a lanchonete ainda está lá, intacta, como se nada tivesse acontecido. E então, o rádio do carro chia põe. Eu aperto os olhos, olho para o banco do passageiro. E por um momento, um único momento, eu vejo algo, uma silhueta, fina, pequena, uma mulher. Minha mãe, olhando pela janela, como se estivesse vendo a estrada pela primeira vez em décadas. Obrigada, Mijo. E então ela some. Dessa vez, para sempre. Eu dirijo sem rumo. Não sei para onde estou indo. Mas sei que não posso mais olhar para trás. O rádio ainda chia. Mas agora é um chiado mais fraco, como se estivesse se apagando aos poucos. Minha mãe se foi. Dessa vez, eu sinto que é real. Mas algo ainda não está certo. Porque quando olho para o painel do carro, o relógio está errado. Está marcando a mesma hora de quando chegamos naquela noite. E então, o rádio chia de novo. Mas não é estática dessa vez. É uma voz. A minha voz, baixa, quase sussurrada, dizendo as mesmas palavras que gritei naquela noite. Mãe, não. Minha pele se arrepia. Porque agora eu sei. Eu nunca saí daquela estrada. Ou talvez eu ainda esteja voltando para ela.